Deus, aleluia. Mais uma vez, estamos juntos. Amém, adorando ao Senhor Jesus Cristo e ouvindo a palavra que Ele tem para nós hoje. Eu quero falar daquilo que Deus tem feito no mundo hoje e também você pode interpretar o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Amém, para você fluir com Deus. Amém, a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amém, precisamos fluir com Deus. Precisamos estar em sintonia com seus planos e propósitos que Ele está fazendo nas nossas vidas e também no mundo, para que quando vermos isto, sejamos encorajados. Amém? Assim, não vamos ficar deprimidos, decepcionados com aquilo que estamos vendo no mundo ao nosso redor. E Deus é soberano e sabemos que Ele está no controle de tudo. E tudo coopera para o bem do seu povo, a igreja, e para o bem da nação de Israel. E às vezes Deus tem que nos chacoalhar, porque estamos confiando em coisas que são abaláveis. Confiamos em coisas que não têm um fundamento sólido. E por isso, quando a tempestade vem, pensamos que aquilo vai segurar, mas cai. Como Jesus disse, mas se o nosso fundamento está certo, estruturado na palavra, amém, em Cristo e na sua palavra, a nossa casa permanece. Glória a Deus. E eu creio firmemente que nós estamos vivendo momentos importantes. Apesar da pandemia, apesar de tudo aquilo que estamos vendo, Deus está preparando tudo para a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai consertar tudo. Amém? Glória a Deus. E enquanto estamos caminhando nesta direção, a Bíblia diz que o caminho do justo brilha cada dia mais e mais. E se você é um crente, enquanto o mundo anda em trevas e trevas espessas, você sabe que para você e para a sua família, este caminho, os dias adiante, só vão brilhar mais e mais. É a palavra de Deus que diz isso, amém? Brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Amém? O caminho do justo. E declaramos que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Recentemente, falamos sobre os dois irmãos Isaac e Ismael. Nós falamos disso e vamos continuar, porque Deus ainda tem muito mais para nós, em termos do que Ele está fazendo no mundo hoje. Glória a Deus. Se olharmos as Escrituras em Gálatas capítulo 4, verso 21, dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei. Paulo aqui está desafiando aqueles que estão agora defendendo que os crentes ainda têm que cumprir a lei, ainda precisam da lei, sim, são salvos pela graça, mas precisam cumprir a lei. É o que Gálatas, a igreja de Gálatas sofreu. E foi por isso que Paulo escreveu este livro, porque aqueles que eram crentes, que ele tinha salvado na sua viagem missionária ali, e agora alguns crentes que eram judeus estavam entre eles dizendo, sim, vocês foram salvos pela graça, isso é muito bom, mas vocês precisam cumprir também a lei. Vocês têm que cumprir a lei, têm que ser circuncidados e cumprir toda a lei. E Paulo então disse o seguinte, este evangelho é falso. Paulo disse, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O que quer dizer que a graça de Cristo é o evangelho verdadeiro, mas eles passaram deste para outro evangelho, que não é evangelho, não são boas novas, ele disse. E ele declarou uma maldição dupla sobre aquele que prega este falso evangelho. E por isso temos que estabelecer qual é o evangelho verdadeiro, e estamos lutando para fazer isso. E eu creio que você está aprendendo com o Senhor nessas últimas semanas e hoje Deus tem algo para nos mostrar no Evangelho de Jesus Cristo aqui, nesta porção das Escrituras, no livro de Gálatas, e também vamos ver alguns textos de livros do Antigo, porque, amigos, a Bíblia diz que tudo o que aconteceu com eles, com os filhos de Israel, são tupos no grego, tipos, são na verdade tipos para nós hoje. Amém? Para aprendermos lições dele. O Antigo Testamento é, na verdade, o Novo oculto. O Antigo Testamento é, na verdade, o Antigo revelado. Podemos falar isso. Ou o Antigo Testamento é o Novo escondido e o Novo é o Antigo Testamento revelado. Então, quando estudamos uma doutrina no Novo Testamento, podemos encontrá-la com muitos detalhes no Antigo Testamento. E eu sempre procuro, no meu ministério durante muitos anos, extrair as riquezas do Antigo Testamento. E Jesus nos deu o exemplo de como fazer isso. Quando ressuscitou dos mortos, você acha que seria uma coisa muito simples para o Senhor ressurreto fazer no primeiro dia da sua ressurreição? Mas naquele dia, em domingo,
Ele tinha ressuscitado de manhã e naquele dia, ele caminhou com 2 discípulos no caminho para Emaús, e a Bíblia diz que eles estavam tristes. Por quê? Porque tiraram os olhos de Jesus. E Jesus então se aproximou deles, e aqui está o segredo, para então tirar as pessoas da descrença, tirar as pessoas da depressão. A Bíblia diz que ele começou a explicar coisas concernentes a si mesmo, nas Escrituras, começando por Moisés, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e pelos profetas. Ele começou a explicar para eles coisas concernentes a si mesmo. Quando ensinamos o Antigo Testamento, é sempre para trazer coisas sobre Jesus, sobre o Cristo. Quando olhamos o Antigo Testamento, é sempre para revelar Jesus e tirá-lo das sombras. Amém? Não estamos mais nas sombras, estamos na Nova Aliança, mas o Antigo Testamento é sombra e tipo, e o Novo Testamento a substância, a realidade. Mas conseguimos ver os detalhes desta substância olhando o Antigo Testamento, porque escondido nele, porque a Bíblia diz que a glória de Deus é esconder o segredo. Amém, mas a glória dos reis, eu e você, é buscá-los. Amém, porque somos reis e sacerdotes do Senhor. Então, para revelar Cristo do Antigo Testamento, é o que eu busco fazer, e durante todo o meu ministério, eu creio que as riquezas do Antigo Testamento só podem ser vistas quando revelamos a Cristo. Amém, não é para falar sobre o que fazer e não fazer, ou trazer de volta a lei, ou trazer de volta todos os rituais e as cerimônias. Não. É para ver Cristo em todos eles, glória a Deus. E é por isso que aqueles 2 discípulos, no final da jornada, falaram: os nossos corações não queimavam. De fato, o Senhor impediu que os seus olhos pudessem vê-lo pessoalmente. E eu perguntei ao Senhor por que o Senhor não se manifestou e mostrou as marcas dos cravos para eles. Assim eles iriam te reconhecer, mas o Senhor falou que era mais importante para eles o reconhecerem nas Escrituras do que me reconhecerem pessoalmente. Foi a resposta que Deus me deu, porque isso dá para todos nós, falando de nós hoje, que não estávamos naquele caminho para Emaús. Uma oportunidade igual, amém, porque assim como eles viram o Senhor nas Escrituras, temos o mesmo privilégio de vê-lo nas Escrituras, glória a Deus. Ok, glória a Deus, vamos a Gálatas 4, verso 21, dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, e quem foi este? O filho de Agar, Ismael. Você se lembra, Agar não era a sua esposa. Na verdade, ela era uma escrava que foi dada para Abraão quando ele peregrinava na nação do Egito. Ela estava lá e foi dada a ele. E então, ela deu a Abraão Ismael. Mas o outro filho de Abraão, o filho da promessa, o que nasceu mais tarde foi Isaque, que era filho da livre Sara. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Isso quer dizer esforço humano. Mas o que era da livre por promessa, que foi Isaque, filho de Sara. Então um nasceu de acordo com a carne, esforço humano, e o outro foi pela promessa de Deus, o que o esforço humano não pode fazer. O que se entende por alegoria. Uau! Aqui temos uma lição do Senhor mesmo, do Espírito Santo, nos mostrando que até personagens, pessoas da Bíblia, do Antigo Testamento, são na verdade símbolos ou tipos. São a sombra de algo que Deus quer revelar para nós, amém? Que possamos ter a humildade, amém, de pedir ao Espírito Santo para abrir os nossos olhos para vermos Jesus em tudo, glória a Deus, amém? Amém? E em vez de ficarmos confiando em nós mesmos, pensando que podemos interpretar o Antigo Testamento, amém? Isso é muito mais do que superficial, tem muitos segredos, amém? Todos esses maravilhosos, podemos dizer antitipos, amém, dos tipos, amém, a substância da sombra, glória a Deus. O que se entende por alegoria? Os 2 filhos eram alegoria, as 2 mulheres também. Porque estas são as 2 alianças, a antiga e a nova aliança. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Não se esqueça, a lei veio do Monte Sinai. Nós não estamos no Monte Sinai. Em Hebreus 12 diz, porque não chegastes ao monte aceso com fogo e escuridão, que tinha trovões e trombetas e até mesmo Moisés, que a Bíblia diz se aproximou com temor e tremor. O melhor deles disse, eu fiquei com tanto medo, com tanto temor. Não chegastes a este monte. Este é o Monte Sinai. Mas, filho de Deus, chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, e aos muitos milhares de anjos. Os anjos não foram mencionados
naquele Monte Sinai. Em Hebreus 12, mudaram de montanha. Nem Deus é mencionado lá, ele mudou de montanha. Amém. E Deus já mudou de montanha e ainda estamos acampados em Sinai. Que todos nós, pregadores, amém, possamos mudar o púlpito do Monte Sinai para o Monte Sião. Amém? De pregar faça, para pregar já foi feito, glória a Deus. E quando você descansa, até as coisas que tem que fazer agora vão ser feitas por você, glória a Deus. Essas duas coisas são simbólicas, porque essas são as duas alianças, uma do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar, aquela escrava. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá à luz, esforça-te, clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária, que é Sara, que por muitos anos não pôde conceber nenhum filho, nem quando era jovem, porque era estéril, bem, os filhos da solitária são mais dos que a que tem marido. E ele diz: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Amém? Você e eu nascemos de novo. Isso pelos nossos esforços? Não. Nascemos de novo de forma sobrenatural, nascemos de novo pelo Espírito. Amém? Foi a promessa de Deus e agora todos nós somos o cumprimento desta promessa quando ele disse a Abraão: na tua semente serão benditas as nações. Mas como, escute isso, mas como então aquele que era gerado segundo a carne, que foi Ismael foi gerado segundo a carne, que era 13 anos mais velho do que Isaque, perseguia o que era, diz o que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito. Assim é também agora. Estamos vendo isso acontecer. As pessoas que foram, geradas segundo a carne, porque os que são da lei, na verdade, são segundo a carne. Porque somente pelo esforço humano dá para cumprir a lei. Mas conseguem? Não, certo? Mas revela uma ideia de que este não faça é seu esforço. Amém? Quando o homem tenta cumprir a lei, ele faz o oposto. Israel, no pé do Monte Sinai, disse assim: tudo que Deus mandar, nós faremos. Nós podemos, na verdade, eles se exaltaram em Êxodo 19, quando eles falaram isso. Deus ainda nem tinha dado a eles os 10 mandamentos. Eles se exaltaram dizendo que podiam cumprir os mandamentos, e o que aconteceu? Eles quebraram o primeiro. Não terás outro Deus além de mim. A primeira coisa que veio foi o bezerro cevado ao pé do monte, o Monte Sinai. Então tentaram cumprir a lei, e até mesmo as suas boas intenções vão, na verdade, revelar o fato de que o homem não sabe que não consegue. Amém? E tudo aquilo que ele faz vai nascer da carne, e a carne não tem proveito para nada. Amém? A carne não é útil. Só Deus pode fazer tudo por nós. Glória a Deus. Amém? Então aqui está dizendo que Ismael, que nasceu segundo o esforço humano, perseguia Isaque. Ok? Quando isso aconteceu? Quando foi isso? Isso aconteceu durante o tempo quando Isaque foi desmamado, deixou o leite. Agora podia comer alimento sólido. Você se lembra do verso em Hebreus que diz: aquele que toma leite ainda não é experimentado na palavra da justiça. Quando ouvem de justiça, o que eles pensam? Ação, eu tenho que fazer justiça para ser justo. Amém? Mas aquele que é maduro, quando ouve disso, aquele que nasceu de novo, aquele que se amadureceu como filho, quando ele ouve a palavra justiça, ele sabe que é um dom. Amém? É um dom para ser recebido, e esse dom, quando é recebido, transforma a sua vida. Amém? Vai transformar tudo e te faz reinar em vida. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que alguém que pensa na palavra justiça como algo para fazer é um menino. Amém? Ainda precisa de leite. Não pode comer alimento sólido. Ok? E quando essa perseguição, quando foi que Sara viu que Ismael estava perseguindo Isaque? Vamos ler Gênesis 21. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, Ismael, o qual tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará como Isaque, meu filho. E isto foi muito sério, porque está falando de herança, está falando de herdeiros. Você pode receber debaixo da lei? Você pode receber como esforço humano? Ou só podemos receber pela graça, pela fé?
Amém? Qual dos dois? Perceba o que Sara disse: lança fora esta serva e seu filho. Ela falou para Abraão. O que ela disse em Gênesis se tornou Escrituras. Foi o conselho de Deus e ordem de Deus para todos nós. Vamos em Gálatas ver isso, mas que diz o que? Não o que Sara disse, mas que diz a Escritura. Lança fora a escrava e seu filho. Deus está dizendo, lança fora todo aquele sistema que veio do Monte Sinai e o filho dela. Porque de modo algum um filho da escrava herdará com o filho da livre. Então toda vez que tentamos receber algo como, por exemplo, a cura, tentamos receber talvez algum milagre, talvez a libertação de um vício, ou tentamos receber alguma coisa de Deus, mas pensamos que precisamos nos qualificar primeiro. Não confiamos no seu amor. Nós pensamos ainda que tem uma parte que é toda nossa, uma parte que precisamos fazer. E isso te faz estar duvidando de tudo, e quanto mais você duvida, mais você quer fazer para tirar essa culpa que você sente, esse sentimento que você tem, que você está longe de Deus. Tudo isso é o contrário do espírito de filho. A Bíblia diz, lança fora a serva e seu filho, porque aquele filho da serva nunca vai ser herdeiro com o filho da livre. Só pela graça você pode herdar. É sério quando Deus fala, lança fora a serva e seu filho. Amém? E se você pensar, quando foi que isso aconteceu? Quando Isaac foi desmamado, aqui diz, para comer sólido. Quando a igreja amadurece, e no mundo inteiro vemos a igreja amadurecendo, a igreja está, o que eu falo espiritualmente, nascendo dentes. Amém? Indo além do leite, que representa a lei. Olha, a lei era válida, teve o seu tempo. Quando Israel era um bebê, Deus deu para eles a lei, o leite. Amém? O fundamento principal. Amém? Mas agora, amém, que Cristo veio. E olha bem, quando nascemos de novo, não começamos aqui. Nós começamos como filhos de uma vez. Amém? Todo que nasce de novo, nasce como filho. Olha, existe um processo, até quando falamos de crescimento, subjetivamente crescemos de bebês. Amém? Isso está em 1 João, os 3 estados de crescimento, mas em Gálatas, o filho ali já é um filho. Isso é da lei para a graça. Quando Israel estava sob a lei, era um bebê, agora somos filhos. Ok? Precisamos tomar posse disso. Não podemos voltar para o espírito de escravo. Jesus disse, por isso vos chamo de amigos, não escravos, não servos. Porque um servo não sabe aquilo que o seu mestre faz. Amém? Mas falei para vocês. E vos chamo de amigos, ele disse. E todos nós somos amigos do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse isso. E não somente isso, ele é o nosso Senhor e Salvador, mas mais do que isso, nós somos filhos como o Senhor Jesus. Amém? Com o mesmo Pai. Amém? Ele é o nosso Pai Celestial. Ele é o Elohim, é o Shaddai, é o Elion. Ele também é Jeová Nissi, Jeová Sidequeno para Israel. Ok? Mas acima de tudo está o nome de Pai para nós. Amém? E recebemos todos os benefícios deste nome, que foram pela palavra determinados para nós, só por chamá-lo de Pai. Olha este verso em Jeremias 3,19. Eu descobri esse verso por acidente, ou o Senhor me revelou, porque eu estava lendo a Bíblia e eu abri em qualquer texto e recentemente descobri este verso. E olha que interessante. Glória a Deus. Deus falando a Israel disse, mas eu dizia, é Deus falando, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável. Então a pergunta é como você pode herdar a terra que mana leite e mel? A terra desejável é a excelente herança dos exércitos das nações. Mas eu disse, Deus falando, tu me chamarás meu Pai, e de mim não desviarás. Então o segredo é Abba. Quando você o chama de Abba, você toma posse. Porque Israel não tomou posse da terra, mesmo agora estando naquela terra. Amém? Porque eles creem em Deus, mas não como Abba, não com intimidade. Para eles falarem Abba vai ser algo irreverente, vai ser, uau, porque você pensa que você é filho de Deus. Até Jesus, quando falou que era filho do Pai, pegaram em pedras para apedrejá-lo. Não temos mais o espírito de escravidão, não somos mais bebês, não estamos debaixo da lei, agora somos filhos, glória a Deus, podemos herdar, amém. E nós não temos mais o espírito de escravos, mas o espírito de filhos. E o Espírito Santo mesmo testifica que somos filhos de Deus. Quando essa perseguição então começou, lembre-se, Ismael e Isaque tinham o mesmo pai.
O pai deles era Abraão. Certo? Olha bem, a conclusão é essa. As pessoas que se levantam contra a graça, porque a nossa mãe é Sara, graça, mas quem é de Ismael, a companhia que chamamos de Ismael, são pessoas que na verdade são nossos irmãos em Cristo. Nós temos o mesmo Pai Celestial, mas não a mesma mãe. A mãe deles é a lei, Agar, o Monte Sinai, e vão lutar por ela. Amém? E vão dizer que nós somos pessoas que traíram a verdade e nós pregamos heresia, quando isso na verdade é a verdade que nos liberta. Amém? Nós somos filhos então da graça. Sara, amém, aquela que Deus escolheu. Amém? Então nós somos Isaques espirituais. Assim eu creio. Mas perceba que esses irmãos são nossos irmãos. Nós temos o mesmo Pai Celestial, mas não a mesma mãe. Amém? Você pode dizer, você é meu irmão ou você é um irmão de uma outra mãe? Amém? O mesmo pai, mas não a mesma mãe. A nossa mãe é a graça, a mãe deles é Agar, a lei. Ok, mas a Bíblia diz o quê? Lança fora a escrava e seu filho. E a Bíblia é muito séria. Quando você está neste estado, você não pode receber de Deus. Amém? E muitos nós tentamos receber mesmo com o espírito de escravidão, até mesmo na terra prometida. Você não pode herdar a terra da promessa, essa terra desejável e excelente, até que você diga meu Pai. Ok, glória a Deus, obrigado Jesus. Olha, quando tudo isso aconteceu, quando foi que Sara falou o seguinte, lança fora a escrava e seu filho? Quando a perseguição começou? Quando Ismael começou a perseguir Isaque, pense nisso, é sempre Ismael que persegue Isaque. Os filhos da lei, perseguindo os filhos da graça, nunca são os filhos da graça, perseguindo os filhos da lei. Isso não acontece. Até os dias de hoje. Os nossos maiores problemas vêm de pessoas, amém, que escrevem coisas terríveis, que pregam contra nós, amém, mas tem o mesmo Pai Celestial, eu os abençoo, amém. Amém? Eles têm o mesmo Pai Celestial, mas não a mesma mãe. E sabe de uma coisa? Não temos que ficar defendendo a nossa posição e começar a arguir com eles, porque a nossa responsabilidade é orar por eles, porque eles não vão herdar. Se eles continuarem sob a lei, eles não vão herdar. Amém? Temos que orar por eles, para que recebam o espírito de filho, para que eles tomem posse dessa posição de filhos e eles possam amadurecer e comerem alimento sólido e não leite. Glória a Deus. Agora pense nisso. Amém? Tudo isso aconteceu quando Isaque foi desmamado. E eu vejo profeticamente a igreja de Jesus Cristo chegando à graça e percebendo que, tendo parte graça e um pouco da lei, é mistura. Amém? É tentar colocar vinho novo em odres velhos. Vai perder ambos. Amém? Vai perder a dureza da lei e a liberdade da graça. Vai perder os dois, não dá para misturar os dois. O que o homem chama de equilíbrio, Deus chama de mistura. Jesus falou que é mistura. Amém? Não se coloca remendo novo, um pedaço de pano novo em um vestido velho. Vai rasgar. Não vai funcionar. Ok? Tem que lançar fora este sistema e estar completamente debaixo da graça. Amém? Para herdar. Aleluia. Glória a Deus. Quando tudo isso aconteceu, quando Isaac foi desmamado, eu creio que a igreja está sendo desmamada, e por isso Deus está dando um grande banquete. Você ouve o som da música e da dança? Glória a Deus. Deus está dando um grande banquete. E no mundo inteiro, o corpo de Cristo está descobrindo a graça. Amém? É uma geração da graça. Amém? É o que eu chamo da geração Benjamim. E por isso eu quero chamar a sua atenção ao fato de que, de todos os personagens da Bíblia que tipificam Cristo, que tipifica mais, amém, com tantos detalhes, foi a pessoa de José. No livro de Gênesis, amém? É lógico, vamos ver Cristo na vida de Davi, e também vemos Cristo na vida de Moisés, vemos Cristo na vida de Isaías, e até na de Elias e de Eliseu, mas José tipifica Cristo muito mais do que eles, ok? E olhando para José, vemos ele sendo amado pelo Pai, como nosso Pai Celestial, que ama Jesus. Amém? Quando Jesus saiu do Rio Jordão, o Pai abriu os céus para ele. Amo isso. Abriu os céus para ele e disse, este é o meu filho amado.
em quem tenho prazer. Depois disso, Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, e ali ele foi tentado, e o diabo disse, se tu és o Filho de Deus, amém, a principal palavra que ele usou foi, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Eu li isso recentemente, eu descobri que o diabo deixou de lado uma palavra. Ele não falou uma palavra. Qual foi? Amado. O Pai tinha falado para Jesus, tu és o meu Filho amado. E o diabo tentou Jesus dizendo, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Ele não queria lembrar Jesus que ele era amado, porque isso ia contradizer tudo o que ele queria fazer, e não seria bom lembrar Jesus disso, porque ele sabe que as suas tentações seriam destruídas. Tudo aquilo não prestaria para nada se ele lembrasse Jesus que ele era amado. Amém? O nosso papel, pastores e líderes, é lembrar as pessoas de que elas são amadas do Senhor, que o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Paulo poderia dizer, o Filho de Deus nos amou, mas ele disse, o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Amém? Olha, eu amo o fato de que às vezes nós pensamos que o Senhor nos amou ontem, o Senhor nos amou o ano passado, Ele nos amou 5 anos atrás, aí eu me lembro da sua presença, Ele estava tão perto, eu sentia o seu amor, mas será que Ele ainda me ama hoje? Às vezes perguntamos, será que Ele nos ama? Amém? Será que Ele vai nos amar amanhã? Essa é a pergunta. Não é se Ele nos amou, porque nós cremos nisso, mas Ele vai nos amar hoje, vai nos amar amanhã. Quero te mostrar este verso. Em João 13, no cenáculo, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amo isso. Amou-os como havia amado no passado, amou-os até o fim. Meu amigo, Ele vai te amar até o fim. Amém? Todo santo dia Ele vai te amar. E o apóstolo Paulo fez isso pessoal para si mesmo. Ele disse, o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Se você está passando por uma luta, só esqueça dessa luta e coloque a mão no coração em algum lugar para estar só e diga, o Filho de Deus me ama e se entregou por mim. Se você está esperando pelo médico, amém? Só diga, o Filho de Deus me ama, Jesus me ama. Amém? E continue meditando nisso e desfrute disso. Valorize, por isso a Santa Ceia. Quando tomamos a Santa Ceia, lembramos dele em qual aspecto? Do seu amor por nós, demonstrado na cruz. Quando você segura os elementos do seu corpo partido e do seu sangue. Amém? Deus quer que você saiba que Ele sempre te ama, como você ama os seus filhos, sabe? E muitas vezes você quer estar perto dos seus filhos, porque não porque você quer que eles te amem, mas porque você quer abraçá-los. É lógico que você gosta de sentir o amor deles, o Pai Celestial também, e também o nosso Senhor Jesus, mas você quer derramar o seu amor sobre os seus filhos, mas eles têm que estar na sua presença. Amém? E é bom que os seus filhos não estejam olhando para o outro lado, mas para você. Você vai amá-los mais. Você vai olhar nos olhos deles e dizer, eu te amo. Certo? Amém? Então, o Senhor também é assim. Ele quer que nos aquietemos às vezes na oração. Devemos fazer do nosso momento um tempo de estar quietos e saber que Ele nos ama. Havendo amado os seus, os amou até o fim. Amém? Olha, quando olhamos para José, ele foi amado pelo pai, mas odiado por seus irmãos. E quem eram os irmãos naturais de Jesus? O povo de Israel. Amém? Ele veio para Israel. E mais uma vez vamos celebrar o Natal de novo. E celebramos o nascimento de Jesus que veio para Israel. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aqueles que estavam sob a lei, para nos tornarmos filhos. Então Deus enviou o seu Filho, amém? O Filho sempre existiu com o Pai, amém? Eles são um. Mas no tempo certo, na plenitude dos tempos, a Bíblia diz, Deus enviou o seu Filho. Ok? O seu Filho veio. E a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Amém? Coletivamente, Israel não o recebeu. Sim, alguns o receberam. E continua dizendo, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? É você e eu, glória a Deus. Mas coletivamente, como nação, o rejeitaram. Através da sua liderança, eles o rejeitaram. E Jesus, chorando, disse, ó Jerusalém, Jerusalém, como eu queria vos ajuntar
Isso me faz lembrar do choro de José quando viu os seus irmãos. Então, preste atenção na história de José, que era amado por seu pai, mas rejeitado pelos irmãos. E ele foi vendido por 20 peças de prata. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Pense nisso. Essas duas histórias são tão parecidas, porque Deus sabe, ele esconde a história do seu filho, porque tudo é sobre o seu filho. Amém? Olha, se eu for à sua casa e então você começa a me mostrar todas as fotos de um álbum do seu filho quando ele era novo, e também você mostra os outros filhos, a sua filha, você me mostra a sua vida, suas férias e tudo mais, e eu fico olhando para o outro lado porque não estou interessado nisso, rapidamente você vai fechar aquele álbum. Sabe por quê? Porque eu não estou interessado. E a Bíblia nada mais é do que um álbum de fotos do Filho de Deus. Amém? Quando olhamos para ele com muito interesse e alegria, pedindo a ele, Espírito Santo, abra os meus olhos para contemplar Jesus na Bíblia. Deus vai abrir mais e mais. Ele vai abrir mais e mais para você. Amém? Glória a Deus. Olha, José foi vendido por 20 peças de prata e Jesus foi traído ou vendido por 30 moedas de prata. E mesmo que os seus irmãos o rejeitaram, José se tornou o pão da vida para os egípcios, para os gentios, podemos falar. E por 2000 anos agora, Israel, que rejeitou Jesus, e desde que rejeitaram a Jesus, o templo deles foi totalmente destruído e então foram espalhados pelo mundo, até aquele dia que Jesus disse, quando disseram bendito é o que vem, o reconhecendo bendito o que vem em nome do Senhor, ele voltará para resgatá-los. E este dia está se aproximando rapidamente, porque eu creio que Deus está acelerando o tempo, já estamos vendo os sinais. Esta pandemia é um deles, e vemos os sinais nos levando até o final. E não se esqueça que esses sinais não são de Deus, mas Deus os previu e disse que será como as dores de parto de uma mulher, para que algo melhor nasça. E todo o reino das trevas e também o diabo sabe que o tempo deles está curto. Eles estão irados e estão trabalhando para poder causar confusão neste mundo, para poder trazer o caos. Mas sabe de algo? Deus sempre vai cumprir os seus propósitos. Ninguém o impede de agir, amém? Glória ao nome do Pai, amém? E o Pai quer que você saiba que você é filho e você é parte deste lindo plano, o sonho que Ele tem para todos nós. Amém? Vai ser um mundo maravilhoso quando Jesus voltar. Amém? E o melhor vai ser ver Jesus face a face. Vamos contemplar a sua glória e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Amém, amém. Olha, a rejeição de Israel se tornou o pão da vida para o mundo gentil, e mais particularmente a Igreja de Jesus Cristo, que é feita de gentios, eu e você, não judeus que somos partes da Igreja de Jesus Cristo e estamos casados com Jesus. Como noiva de Cristo, casamos com Jesus. E José, no Egito, tomou uma mulher que era gentia. Azenate era o seu nome. E ela deu 2 filhos para ele. Um deles era Manassés e o outro foi Efraim. E Manassés era para ele esquecer. O garoto se chamava para esquecer. E Efraim quer dizer frutífero. Amém? E Jesus é consolado pela igreja que foi dada a ele. Amém? Durante esse tempo de rejeição. Amém por Israel. Amém? Mas a sua história com Israel não acabou. Amém? Só foi deixada de lado. É como uma estrada de ferro que às vezes um vagão fica de lado, certo? Fica ali. Amém? Não quer dizer que perdeu o seu propósito, mas fica ali para ser consertado, algo assim, até quando chega o momento certo. Amém? Como a profecia de Daniel, das 70 semanas que vai se cumprir. Amém? Então agora nós estamos vivendo os dias quando Jesus está nos dando pão. Amém? Enquanto o mundo morre de fome, enquanto o mundo está como diz em Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Mas nós temos pão porque estamos ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Mas o mundo não, o mundo está com fome. E eles não percebem porque quando passam por todo tipo de prazer, pensando que a resposta está em algum entretenimento ou então em algum tipo de droga, ou talvez a resposta esteja nesta pessoa, neste relacionamento, mas eu sempre fico confuso.
e vazio e com fome. Eu sinto que a minha alma está faminta. Você pode ser uma pessoa muito rica, mas a alma está com fome, a alma está faminta. Amém? Você pode ser um homem muito pobre com muito dinheiro, mas ainda pobre por dentro, porque só Jesus preenche este vazio, ok? E a Bíblia nos diz que José, com sua sabedoria, amém, foi capaz de fazer com que o Egito fosse fonte de pão, amém, para poder alimentar o mundo. Você se lembra que todos os irmãos de José nasceram das mulheres escravas, servas, certo? Como Bila e Zilpa, todos eles. Porque Jacó tinha duas esposas. Lia, a primeira, e Raquel. O nome de Raquel quer dizer ovelha. Ela é uma figura, como Sara, da nova aliança, a graça. Amém? Lia veio primeiro, como a lei também veio primeiro, porque o homem tinha que aprender que ele não conseguia, para que ele precisasse de um salvador. Deus não trouxe a graça primeiro, mas a lei. A lei veio por um servo, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, o Filho. Ok? Então, Lia veio primeiro, Jacó casou com ela, e sabemos então que Lia é um tipo da lei, e o resto dos filhos nasceram, na verdade, das escravas, das servas, ok? E todos eles, que são as 10 tribos de Israel, tem 12 tribos, eu sei muito bem disso, mas os outros dois eram José e também Benjamim. Ok, então temos José e Benjamim, que eram da mesma mãe. Quem era a mãe deles? Raquel. E irmãs, vocês sabem que quando se tem competição em casa, amém, se o seu marido está dividido, seu coração, é difícil ter paz, porque sempre vai ter brigas, confusões, ciúme, lutas. Mas olha, deste caos, Deus nos mostra que Ele pode fazer tudo funcionar para a sua glória e o seu propósito. Eu me alegro que Deus não deixou de lado os pecados das pessoas da Bíblia, para que possamos vê-los claramente e ainda glorificar a graça de Deus. Por isso ele se chama o Deus de Jacó, que te defenderá. O Deus de Jacó te ajudará. Amém? Mesmo que Jacó foi transformado em Israel, quando Deus mudou seu nome para Israel, mas ele é sempre mencionado como Deus de Jacó. E quando você ver isso, é uma expressão da graça. Ou seja, você vai ler um verso sobre a graça de Deus. Certo? Deus de Jacó, um homem que não merecia nada, mas recebeu tudo por causa da graça de Deus. Amém? E vemos que José tinha a mesma mãe, Raquel, do seu irmão Benjamim. E quem José representa? O nosso Senhor Jesus. Amém? E ele tinha a mesma mãe que Benjamim. Quem era Benjamim? Uma boa pergunta, quem era Benjamim? Porque quem foi Benjamim? Ele tinha a mesma mãe, mas aqueles outros que também nasceram e que eram as 12 tribos de Israel, todos tinham o mesmo pai, Jacó. Ou seja, eles tinham o mesmo pai, a mesma história de Isaac e Ismael de novo. Eles tinham o mesmo pai, mas não tinham a mesma mãe. As outras mulheres eram escravas, ok? A mãe deles era uma figura da lei, a Lia ou as mulheres servas, que deram à luz ou geraram todos os outros irmãos, os 10 irmãos, olha 10, o número da lei. Os outros dois eram José e Benjamim. Amém? Somente José e Benjamim nasceram de Raquel. E o nome dela quer dizer cordeiro. Amém? E nós precisamos entender muito bem quem foi Benjamim. Certo? Porque na Bíblia diz que ele era o mais favorecido de todos eles. Ele era muito amado por seu pai. E muito amado também por seu irmão José, que como sabemos representa o nosso José celestial. E quando Benjamim aparece na história? Durante um tempo de fome. Vamos ver em Gênesis 41. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José. O que ele vos disser, fazei. O que ele vos disser, fazei. Como Maria falou naquelas bodas de Caná, quando o vinho acabou. Ela disse aos servos: tudo que Jesus falar para vocês, façam. E amigo, a água foi transformada em vinho. Os cegos enxergavam.
Amém. O que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, e está assim na terra, a pandemia está em toda a terra. Estamos vendo isso agora mesmo. Eu estou te mostrando tudo isso para mostrar quando Benjamim aparece, porque durante muitos anos, José ficou separado do seu irmão Benjamim. Benjamim já tinha nascido, mas quando ele foi vendido, Benjamim era muito novo, certo? E ele queria tanto ver Benjamim, porque ele queria ver os outros também. E aqueles irmãos eram todos do mesmo pai, mas não da mesma mãe, certo? Mas ele queria ver mais Benjamim, porque não tinha somente o mesmo pai, mas também a mesma mãe, Raquel. E quando Benjamim aparece? Quando ele vai estar diante de José? Durante o tempo, quando há fome, havendo, pois, fome sobre toda a terra. Não é o que estamos vendo agora? Agora estão falando de fome. Eu ouvi alguém dizer no noticiário que a economia global vai encolher 5,2%. E dizem que isto vai causar a pior recessão desde a Segunda Guerra. Isto é grave, ok? E nós ainda não estamos vendo uma luz no fim do túnel neste sentido, em termos de toda esta pandemia ainda, certo? Mas descansamos nos braços do Senhor. Sabemos que ainda que eu andasse eu não vou ficar no vale. Nós vamos andar por ele, mas temos um pastor. E por causa do pastor, nada faltará. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ok, olha, agora mesmo, estamos vendo a fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e nós vemos então a tradução de Young e percebemos o seguinte, que diz a fome estava sobre toda a terra, e José abriu toda a área onde estavam o milho. José, o nosso José Celestial, está abrindo agora todas as igrejas e ministérios que têm milho neles. Todos agora online. Amém. Amém. Durante esse tempo ele está abrindo o seu armazém. Amém. Não é só um, mas todos eles. Todo lugar que tem milho, que tem grão, que tem pão. Amém. Estão todos online agora. Amém. E agora este grão está sendo distribuído. Quem fez isso? Quem fez isso? O nosso Senhor Jesus. É Ele que está por trás da fome? Não. Amém. Ele está por trás da provisão. Amém. Mas Ele se aproveita daquilo que está acontecendo durante esse tempo onde a fome e a pandemia estão sobre toda a terra. Então é adequado. Não pode ser uma pandemia que está somente em uma parte do mundo e, na verdade, não seria então uma pandemia, seria uma epidemia. Mas aqui fala que é sobre toda a terra, e é o que estamos vendo agora, durante esse tempo. E José disse, não haverá mais pão, ele disse para os seus irmãos. A primeira vez que os irmãos apareceram, ele estava como um egípcio, com toda a sua maquiagem e tudo mais, e não o reconheceram. A primeira vez que Jesus veio para os seus irmãos na sua primeira vinda, Israel não reconheceu o Messias deles. Mas a segunda vez ele se revelou, quando os irmãos apareceram diante dele. A Bíblia diz que ele se revelou. Amém? E vamos ver a segunda vez. Da primeira vez que ele os viu, os acusou de ser espias, ele queria ver a reação deles, se eles iriam proteger o seu irmão. Ele prendeu Simeão. Simeão. Olha, Simeão quer dizer ouvir. Olha, quando José amarrou Simeão, ele disse, vocês agora vão voltar e trazer o irmão mais novo. Vocês não vão ter mais pão e nem ver a minha face, e não vão receber mais nada, até que vocês tragam Benjamim. Ele não disse Benjamim, vocês tragam um irmão mais novo aqui. Só então vou soltar este irmão. Amém? Para provar que não são espias. Mas ainda colocou o dinheiro deles de volta e falou para os servos, dê para eles o tanto quanto vocês puderem nos seus sacos. E eles voltaram, ok? E então, algum tempo passou porque o pai não queria deixá-los levar o seu filho mais novo, Benjamim. Ele tinha perdido José ou pensava que José tinha morrido, e agora ele não queria deixar Benjamim ir. E durante esse tempo, Israel pensou o seguinte, tudo isso veio contra mim. Jacó estava pensando que Deus era contra ele, essas coisas estavam contra ele. Na verdade, tudo estava cooperando para ele, Jacó. E ele não percebia. Isso não é como nós, olhamos para as circunstâncias, olhamos para a notícia e tudo acontecendo e só pensamos em uma coisa. Tudo isto é contra mim. Não, todas as coisas contribuem para o seu bem.
porque você é filho de Deus. Você pertence a Deus. Amém, amém. O Senhor é o seu pastor e Ele te ama. E o Deus Todo-Poderoso é o seu Pai. Amém, amém, aleluia. Então vemos uma fome sobre toda a terra. E o pai finalmente, sabe, a fome faz você se comprometer. Então ele disse, ok, podem levar Benjamim, mas por favor cuidem dele. E Judá disse, eu vou garantir isso, porque ele vai voltar. E eles foram para ver José mais uma vez. E foi a primeira vez que José viu seu irmão, depois de muitos anos. Da última vez que o viu era um menino, agora um adulto. Ele olhou para o seu irmão. Provavelmente agora um jovem, eu deveria dizer isso. E ele olhou para o seu irmão e ele percebeu que eles se pareciam. É o que Jesus está esperando. Durante a época da fome, ele quer levantar a geração Benjamim. Olha isso. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa, leva esses homens à casa e mata reses e prepara tudo. Ele mandou matar animais. Quando foi isso? Quando ele viu Benjamim. Os irmãos voltaram, pedindo pão. José, ou o nosso Senhor Jesus, deu para eles alimento sólido. Eles queriam pão, ele deu carne. O Senhor sempre excede as nossas expectativas. Ele responde à oração? Não, ele mais que responde à oração. Amém? Porque ele é capaz de fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Certa vez eu pedi uma companheira para mim. Deus me deu a Wendy. Aleluia! Amém? Muito além do que eu pedi. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu falei com alguém recentemente. Sabe, eu estava indo me encontrar com a Wendy para lancharmos. Eu estava fazendo algo e eu fiquei com muita pressa para terminar tudo e estar com ela. Amém? Eu ainda sinto isso por ela. Essa menina ainda mexe com o meu coração. Glória a Deus. Aleluia. E olha, Deus sempre vai responder a sua oração. Então continue orando. Ore muito para que ele faça isso. Aleluia. Ele vai te dar muito mais. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amém. Percebeu que quando ele viu Benjamim, ele pediu alimento sólido, carne, não só pão. Ok? Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa. Essa pessoa nunca tem um nome na história de José. Por quê? É uma figura do Espírito Santo. Não tem nome porque o Espírito Santo não chama atenção a si mesmo. Ele veio para glorificar Jesus. E ele ama quando você fala sobre Jesus, quando você glorifica Jesus, ele vem e fica do seu lado e te dá toda a ajuda que você precisa. Amém? Ele veio glorificar Jesus, assim como quando Abraão enviou o seu servo em Gênesis 24, o capítulo mais longo de Gênesis, para buscar uma noiva para o seu filho amado. E o Pai Celestial enviou o Espírito Santo, que veio no dia de Pentecostes, amém, para preparar uma noiva de todas as nações para o seu filho amado. Amém? Amém, glória a Deus. E fazemos parte dessa noiva, aleluia. E ele falou para o seu servo sem nome para preparar comida. E vamos ler mais em frente para ver o que aconteceu. No momento em que José chegou na casa, certo, eles já estavam no palácio e ele se assentou para comer um almoço com eles. E a Bíblia diz que a porção de Benjamim, olha isso. Tenho que mostrar algo. Olha isso. E ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse, este é o vosso irmão mais novo de quem falastes? Ele viu seu irmão de longe e disse ao servo, vai lá e prepara um banquete ou um almoço. Daqui a pouco eu volto, mas leve os homens para casa. Certo, foi assim que ele o viu de longe, mas agora ele o viu de perto. E o que ele disse? Ele disse, Deus te dê a sua graça. Ele disse para Benjamim, Deus te dê a sua graça, meu filho. As primeiras palavras de José para o seu irmão Benjamim, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Amém? Deus te dê a sua graça. A graça é para esta geração. Quando Benjamim nasceu, sua mãe morreu durante o parto. Amém? A geração da graça nasceu quando Jesus, o Cordeiro, morreu na cruz. Amém? E do seu lado nasceu a Igreja de Cristo. Aleluia! E quando a mãe estava prestes a morrer, a Bíblia diz, colocou o nome do bebê, suas últimas palavras, Benoni. Ben-Oni quer dizer o filho da minha dor, Oni, minha dor. Ben, filho, filho da minha dor. E por muitas e muitas gerações agora,
A igreja do Senhor Jesus Cristo tem dado um nome. Esta mesma igreja tem nomeado os diferentes moveres de Deus, até o movimento de Elias, ou a geração de Josué, o movimento de Davi, tudo isso. Mas sabe de algo? A igreja deu um nome. Olha, foi a mãe que deu um nome para aquela criança, mas o pai falou, não, seu nome não vai ser Ben-Oni, seu nome vai ser Benjamim, filho da minha destra. Eu levantarei a destra da minha justiça. A mão direita é justiça, amém, quer dizer poder, o lugar de privilégio e favor e poder. Amém. Assenta-te à minha direita, o pai disse ao filho, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Amém. E o pai disse para Jesus. Jesus também é o verdadeiro Benjamim. Amém. Mas aqui temos uma figura da geração de Benjamim. Amém. Jesus é o José Celestial, olhando para a geração de Benjamim, como ele espera que a geração de Benjamim se levante. Uma geração que não é misturada, que tem o mesmo pai celestial que ele, mas uma mãe diferente, como aqueles filhos da lei. Os 10, os seus irmãos, representam a lei, nascidos de servas. E agora ele vê uma geração que é totalmente da graça. Amém. E ele então chorou. Olha, ele chorou quando os irmãos chegaram na primeira vez, mas ele chorou porque ele os ouviu dizendo, é porque nós vendemos José, fizemos aquilo com José, e por isso ele chorou. Mas com Benjamim, na hora que ele viu Benjamim, ele chorou. Ele teve que sair, a Bíblia diz, e José apressou-se porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar e entrou na câmara. E chorou ali, depois lavou seu rosto e saiu e conteve-se e disse, pão de pão, amém. Sirvam um pão, pastores e líderes, sirvam um pão, a geração de Benjamim está aqui, amém. Lembra o que ele disse? Vocês não verão minha face e não vou dar mais pão para vocês até que o seu irmão mais novo esteja aqui. Amém, a geração de Benjamim está aqui. Mas quando Benjamim apareceu, quando a fome estava sobre toda a terra, amém, estamos chegando na plenitude, a geração de Benjamim já está aqui. Eu disse, a geração de Benjamim está aqui, aleluia, amém. E serviram-lhe a parte, a eles também a parte, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam e se regalaram com ele. A porção de Benjamim era 5 vezes maior. Amém. Amém. Se um irmão pegou uma coxa, Benjamim recebeu 5 coxas. Aleluia. Amém. A porção dele era 5 vezes maior. O que Deus está falando? Amém. A geração de Benjamim vai ser uma geração com o número 5, que é o número da graça. A 5ª vez que o nome de Noé foi mencionado na Bíblia, diz que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Amém. A 5ª vez que o nome de Ruth é mencionado, Ruth disse para Noemi, a sua sogra, deixe-me ir ao campo e catar naquele campo diante dos olhos do dono da terra, em cujos olhos encontrarei favor. Esta foi a 5ª vez que o nome dela é mencionado. A 5ª vez no mesmo livro de Ruth que o nome de Boaz é mencionado. A 5ª vez. Diz que Ruth olhou para ele e disse, porque eu achei favor aos teus olhos. E a 5ª vez que o nome de Davi é mencionado, Saul disse para o servo, certo? Que Davi esteja na minha presença, porque ele achou favor aos meus olhos. 5 é o número da graça, é o número do favor, aleluia. Nesses últimos dias, amém, filho de Deus. Você que é da geração Benjamim, você que está sob a graça, você que confia na graça, você vai ter 5 vezes mais, aleluia, pela graça, comparado a todos os outros irmãos que têm o mesmo Pai Celestial, mas não a mesma mãe. Amém? 5 vezes mais. 5 vezes mais revelação, pão, amém? 5 vezes mais comida, no natural, e comida e provisão traz a mesma ideia. Por exemplo, quando nós falamos, eu preciso de pão, eu não tenho mais pão, quer dizer que não temos mais dinheiro. Amém? Isso representa provisão. Você vai ter 5 vezes mais de provisão do que aqueles que têm o mesmo Pai Celestial, mas estão sob a lei. Se está sob a graça, a sua porção vai ser 5 vezes maior. Não somente isso, não só a comida, mas olha o que José deu para Benjamim de roupas. Aqui diz, em Gênesis 45, a todos lhes deu, a cada um, mudas de roupas. Todos os irmãos receberam roupas como receberam comida, mas a Benjamim deu 300 peças de prata.
e 5 mudas de roupas. Aleluia! Aleluia! 5 mudas de roupas, irmãs. Aleluia! Imagina isso. 5 mudas de roupas e o Senhor, ou José, não pediu desculpas. Ele deu a Benjamim favores especiais que os outros irmãos não receberam. Amém? Os outros irmãos só olharam. Amém? Eles receberam mudas de roupa, mas Benjamim recebeu 5 vezes mais. Amém? Ele ganhou 5 mudas de roupa, e roupa sempre representa a unção. Amém? A sua profissão, a sua unção, o seu fluir. Você vai fluir naquilo que a Bíblia chama de multiforme graça. Amém? Mas não vamos esquecer do fato que tem provisão natural. Amém? Com 5 vezes mais de comida e 5 mudas de roupa. No Sermão da Montanha, Jesus disse: não ande ansioso pelo que comer, ou com o que vai beber, ou com o que vai vestir. Amém? A geração de Benjamim, os que estão sob a graça vão ter muito o que comer. Amém? Ambos espiritualmente e fisicamente, e muito para vestir. Amém? Não só fisicamente. Amém? Mas não exclua isto, essa provisão, mas também em termos da multiforme graça, vestindo a multiforme graça de Deus, operando em dimensões maiores, amém? Em ministérios maiores, glória a Deus, que Ele tem para você. Amém, 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 amém. Não esqueça, pão também representa cura. A cura é representada pelo pão, o pão dos filhos. Amém, você vai ter saúde 5 vezes mais. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Os outros também vão receber cura, você vai receber 5 vezes mais. Amém, amém, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Espírito do Senhor está falando, isso é o Salmo 103. Amém. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Amém. E aqui diz, não te esqueças. Muitas vezes esquecemos. Não está falando para alguém. Ele disse, bendize a minha alma ao Senhor, e às vezes quando você estiver no chuveiro, você estiver dirigindo, indo para o seu trabalho, onde você estiver, só medite. Fale consigo mesmo. Desafie a si mesmo. Amém. Alimente a si mesmo. Nutra sua alma, dizendo, ei, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E pense nos benefícios, não te esqueças dos seus benefícios, exatamente 5. Que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição. Em uma versão de sepultura, no hebraico é sepultura. Que te coroa de benignidade e de misericórdia. Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. 5 benefícios. Não te esqueças de nenhum. Nunca diga eu creio no perdão dos pecados, mas não creio na cura. Eu creio na cura, mas não creio no renovar da mocidade. Não. 5 vezes mais para a geração de Benjamim. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus. O Senhor ama isso, porque algo aconteceu com José quando Benjamim chegou ali. Suas palavras foram as seguintes: Deus te dê graça, meu filho. O chamou de filho, o espírito de filho. Amém? Benjamim provocou um efeito em José que os outros irmãos não provocaram. E eu creio que, quando o Senhor olha para baixo, Ele quer que nós, como Paulo falou, com ciúme santo, cuidava dos crentes de Gálatas para que eles deixassem a lei e se colocassem debaixo da graça, até que Cristo seja formado em vós, mas eu tenho dúvida porque vocês estão querendo ficar em Cristo e também na lei. Tem que confiar somente em Cristo. Amém? Porque a sua mãe é a graça. Seja nutrido por ela. Amém? Ouça a mensagem sobre a graça. Aleluia. Amém. E José falou para os seus irmãos, tragam o meu pai para cá. Amém? E ele enviou 10 jumentos cheios de coisas boas do Egito. Mas vamos voltar para alguns versos anteriores. Eu quero te mostrar algo. Ele deu a ele 300 peças de prata. E 300 é o número dos escolhidos, vencedores de Deus, escolhidos para a vitória. Amém? Pessoas escolhidas para a vitória. Você se lembra que 300 também foram os homens de Gideão, em vez de milhares que Deus podia usar, porque milhares foram com ele, mas Deus escolheu os 300. Amém? E através deles entregou os midianitas a Gideão.
Então 300 é o número de pessoas escolhidas para a vitória. E prata representa a redenção. A prata sempre representa a redenção. Então é através da redenção por Jesus Cristo que temos a vitória. E essa vitória se multiplica, amém, nas nossas vidas, comparado aos irmãos que estão sob a lei. A Bíblia diz que os irmãos só podiam olhar Benjamim recebendo 300 peças de prata. Pode imaginar a viagem? E por isso até José falou para eles, não briguem no caminho. Se você continuar lendo, você vai ver que ao enviá-los, ele disse, não briguem na jornada. Ele disse isso, por quê? Porque eles podiam olhar para Benjamim e dizer, uau, imagina Benjamim abrindo o saco e vendo 300 moedas de prata. Sabe o que seria isso? As moedas fazendo barulho. Amém? E para eles não tem nada mencionando que eles receberam alguma coisa. Alguma prata. Sabemos que muitos anos atrás eles tinham recebido 20 moedas de prata. Certo? E Benjamim recebeu 300 peças de prata. Amém? Isso fala de revelação sobre a nossa redenção. E olha bem, foi no saco de Benjamim um pouco antes. Levaram sacos para enchê-los de grão, certo? Mas foi no saco de Benjamim que foi encontrado um copo vazio. A taça de prata. A taça de prata de José, ele escondeu essa taça no saco de Benjamim. E qual é o tipo disso? A taça, número 1, foi a taça que ele mesmo tinha usado. Amém, o cálice. Ele orou ao Pai no Getsemane. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E ele bebeu o cálice do sofrimento. Ok? O cálice do julgamento. O cálice dos nossos pecados. O cálice da iniquidade. O cálice que é supostamente ser reservado para nós e nós deveríamos tomar o cálice da ira e do julgamento. Mas ele tomou por nós. Então era uma taça vazia, e a prata significa os metais sem significado na Bíblia. O ouro é divindade, amém? Mas a prata é redenção. E aquela taça vazia, no saco de Benjamim, quer dizer de todos os irmãos, aquele que Deus confiou para falar ao mundo, Deus não tem mais ira para você. Lembra no livro do Apocalipse? As taças derramadas da ira de Deus. Bem, não tem mais ira de Deus para você e eu? Pois confiamos em Jesus. A geração de Benjamim tem uma mensagem de que não há mais juízo, não há mais ira, não há mais tormento. A prata fala da redenção. Já foi tomado por Jesus naquela cruz. Amém? E porque cremos no Senhor Jesus Cristo, não há mais ira para nós no futuro. Não há mais julgamento para o nosso futuro. Amém? Glória ao nome do Senhor, Ele nos ama e nos ama até o fim. Amém, amém, amém. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, amigo, foi quando Benjamim se achegou a ele. Benjamim já existia quando José estava no palácio do Egito, servindo, certo? Como governador, o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. Benjamim crescia, mas, olha, nada tinha acontecido até Benjamim chegar diante de José. E eu quero terminar dizendo isso. Geração de Benjamim, ele quer que você se achegue a ele. Ele quer você na sua presença. Eu sei, você quer essa bênção, você quer este milagre, você se aproxima dele buscando um milagre. Mas olha, ele quer que você se achegue e o veja agora. E saiba que ele quer te dar sua graça 5 vezes mais para você. Ele só tem palavras graciosas para você. Ele quer derramar o seu amor sobre você. Você permite que ele faça isso por você? Você pode desfrutar deste amor, da sua presença? Foi quando Benjamim chegou diante de José que as coisas começaram a mudar, até para Israel. Amém? Até para a nação de Israel, representada pelos irmãos, e também hoje, esses irmãos que não creem na graça. Amém? Que têm o mesmo pai, mas não a mesma mãe. Bem, eles podem mudar. Tudo pode começar a mudar quando Benjamim se achega a José. Amém? O Senhor Jesus, quando escolheu os discípulos em Marcos capítulo 3, disse o seguinte. A Bíblia diz, e nomeou 12 para que estivessem com ele. Nomeou 12 para que estivessem com ele. Para que eles estivessem com ele. É a primeira razão. A razão principal, o seu maior desejo. O seu desejo maior é que eles estivessem com ele. Então os mandasse a pregar. Tudo isso vem depois. E para que tivessem o poder de curar
as enfermidades e expulsar demônios. Nós queremos isso, queremos poder para curar enfermidades e expulsar demônios. Amém? Mas tudo isso vem depois que ele nomear você para que você esteja com ele. Ele quer que você esteja com ele. Ele quer que você veja quão glorioso e quão lindo ele é. Ele quer você vendo quem ele é para você. Amém? E ele quer que você ouça as suas palavras. Deus seja gracioso para contigo. Ele quer você ouvindo as suas palavras. Ele quer que você seja como Maria e esteja aos seus pés ouvindo suas palavras. Olha, Jesus disse isso. Siga-me e farei de você pescador de homens. Às vezes tentamos ser pescadores de homens, mas o nosso coração não está com ele. Não estamos seguindo Jesus. Ele disse, siga-me e eu farei de você. Eu farei você. Não corremos atrás disso. O ministério pode até nos desviar do Senhor e às vezes ficamos até frustrados. Quando você vê grandes demonstrações de poder, você vê o poder de Deus, mas se você não tiver aquele, tempo com ele, para que você o veja e não há um tempo de qualidade como o caminho de Emaús, quando o coração aquece, o seu ministério pode se tornar como aquilo que Elias experimentou depois de uma grande vitória no Monte Carmelo. Ele ficou decepcionado depois disso. Por quê? Porque ele experimentou o poder de Deus. Um ministério de grande sucesso, certo? Mas ele não estava com Deus. Amém? Por isso, alguns ministros também, você os vê passando por tempo de desânimo e até mesmo alguns caem depois de uma grande vitória, porque eles não voltam para Jesus somente para estar com ele. Quando eu abrir a tua palavra, Senhor, eu quero ver mais e mais de ti. Eu oro para que você possa ter visto isso quando eu falei da história de José, porque José me faz lembrar de Jesus. E quando você abre a história de José e você olha para José, você vê mais de Jesus. Como ele interpretou aquele sonho dos 2 homens. Um deles era o copeiro do palácio e o outro era um padeiro. Estes 2 homens, 2 ladrões, que talvez roubaram de Faraó e eles foram para o calabouço. E José interpretou os sonhos deles, certo? Para um deles era uma mensagem de vida e para outro morte. Quando Jesus foi crucificado, havia 2 ladrões ao seu lado e ele deu uma palavra de vida para um deles. Amém? Glória a Deus. É uma figura de Jesus quando você olha a história de José. Amém, amém, amém. E olha, quanto mais eu leio a história de José, eu estava lendo ontem à noite e eu pude ver que a transformação também aconteceu quando os irmãos começaram a falar pela primeira vez com o servo da casa. Os irmãos falaram com o servo da casa e estavam com medo, na verdade. Mas aquele servo disse, paz seja convosco. Paz seja convosco. Não tem mais. Eu tenho o dinheiro de vocês. E depois diz, ele liberou a Simeão. Lembra Simeão? O ouvir de Israel foi trancado. Israel não consegue ouvir o evangelho, porque rejeitaram o Messias. Lembra disso? E quando Simeão foi liberado? Quando Benjamim chegou até José. Simeão, o irmão, foi liberado da prisão. O ouvir de Israel foi restaurado quando a geração de Benjamim se chegar ao Senhor. Aleluia! É uma figura de quando Jesus veio. No livro de Lucas, a Bíblia nos fala que havia um homem chamado Simão, o mesmo nome de Simeão. Amém? O ouvir foi perdido. O ouvir foi perdido. E é por isso que nas profecias de Moisés, o nome Simeão não é mencionado. O ouvir de Israel foi perdido. Certo? Não fala de Simeão nas bênçãos das tribos. Quando Moisés os abençoou, o seu nome é o único não mencionado. Por quê? Porque o ouvir de Israel foi preso. Mas Simeão veio, quando Jesus bebê foi dedicado. E ele disse, Senhor, agora eu vi a tua salvação. Eu vi o teu Yeshua. Agora eu posso ir em paz. Amém? Isso está na lei, porque toda lei começa com Shema. Ouça, Shema Israel. Adonai, Eloheinu Adonai Echad. O Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás o Senhor. Começa com Shema. E agora a lei dizia, eu vejo a tua salvação. Eu vejo o teu Yeshua. Agora deixe-me ir em paz. Até a lei se alegrou em ver Jesus. E sabe quem chegou depois que aquele Simão foi embora? Sabe quem chegou? Uma senhora muito idosa chamada
Ana. E Ana quer dizer graça. Sabe o que ela fez? Ela declarou acerca do bebê para todos em Jerusalém. Amém? Quando a lei vai embora, a graça toma o lugar e diz: este é aquele. Só a graça pode declarar. A lei não declarou. A lei disse: agora posso ir em paz. Mas a graça proclamou a redenção. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Oro para que isso tenha te abençoado. Eu estou crendo que seja o que for que está faltando na sua vida, seja a sua saúde, você vai receber 5 vezes mais. Amém? E 300 peças de prata. Amém? Os benefícios da redenção na sua vida. Amém? Talvez você precisa de uma provisão. Você vai descobrir então que agora mesmo você vai receber um milagre nesta área. O Senhor pode te dar 5 vezes mais, amigo. E quando eu falo 5 é o número da graça, mas não há limite. Quando você diz tudo é pela graça, você está liberando Deus. Se diz: Senhor, sabe, eu vou tentar ser obediente para receber isso, eu vou tentar, sabe? Se essa é a atitude na sua mente, você não vai ser capaz de receber, ok? Mas se depender só da graça, e você então orar assim: Senhor, tudo é baseado na tua graça, faça isso por mim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor quer que você dependa somente da graça para que toda a glória vá para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você onde quer que esteja. Amém? E se você está sofrendo, em qualquer área da sua vida, tem uma mulher que se chama Jennifer e você foi diagnosticada, os médicos falaram que você tem um tumor e você tem orado. Eu posso ver agora mesmo você orando e pedindo para Deus, e Deus quer que você saiba que Ele ouviu Jennifer, porque tem um caroço que está crescendo. Este caroço tem crescido, esse tumor cresceu, mas agora mesmo, em nome de Jesus, eu vejo o Senhor te curando e ele está agora se dissipando. Ele não saiu completamente de uma vez só, mas você vai ver nos próximos dias, ele vai ficar menor e menor. Vá ao médico e verifique. Em nome de Jesus, glória a Deus. A sua cura já começou, glória ao nome de Jesus. Obrigado, Jesus. E agora mesmo eu vejo um homem e você tem um problema de eczema, umas manchas que aparecem sempre nesta área bem em cima da sua barriga, especialmente quando você está suando e você está tomando sol, e então você começa a sentir alguma coisa e rapidamente você vê as manchas aparecendo no seu corpo. E agora você está sentindo algo, mas eu quero dizer que não são as manchas, é o poder de Deus agora, o calor, curando e removendo essas manchas em nome de Jesus. Receba essa cura agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Eu vejo um homem. Recentemente teve um contrato que não aconteceu. Você estava esperando por este contrato, você queria isso, e todas as circunstâncias naturais mostravam que aquilo iria acontecer, mas no último momento alguma coisa aconteceu e esse negócio não concretizou, e vejo que você está triste por isso. Mas escute, o José Celestial está cuidando de você. O Senhor é o seu pastor e você já declarou isso. E o Senhor está dizendo, eles vão ligar de volta. Isso vai mudar, tudo vai mudar. É um bom negócio, um grande contrato. Isso vai mudar para você em nome de Jesus. E quando isso acontecer, escreva para nós, por favor. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. E agora, se você está enfermo, coloque a mão no lugar da enfermidade. Quero orar por você agora. Se não pode colocar no lugar, coloque a mão na cabeça. Obrigado, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu agora repreendo o espírito de enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, e declaro agora: saia desta pessoa. Eu te declaro livre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia dessa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora receba a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você recebe assim. Seja consciente do seu amor por você. Amém. E diga de coração: o Filho de Deus me ama, Jesus me ama. Amém. E com este fluir, receba. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, amém. Todo problema de junta, todo problema de nervo agora mesmo, ser curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo te cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, Pai. Toque em teu povo, Senhor, e cura o corpo deles agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguém foi curado
de uma enfermidade muito séria e você não é crente. Você não é crente. E você acha que foi por coincidência que você está assistindo? Você achou que era curiosidade? E você está assistindo e agora está sentindo fogo, que está queimando agora o lugar da enfermidade. Você está sentindo agora que a dor se foi? Ela foi embora? Você foi curado? Amém? Dê mais um passo, amigo. Coloque a sua fé em Jesus Cristo e o receba como seu Salvador. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Se você está assistindo agora e nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, amém, Ele olha para você. Amém. Ele tem amor por você. Amém. E Ele está te atraindo. Não é por coincidência que você está aqui. Amém. A Bíblia diz que se você confessar a Jesus como o Senhor e crer de coração que Deus o ressuscitou, tu serás salvo, amigo. Não é pela obediência e não é por cumprir a lei e não é por fazer o melhor para ser salvo, mas é pelo sangue de Jesus, porque não podemos. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém? Olhe somente para Ele. Amém? Não para si mesmo, mas olhe só para Ele. Só o seu sangue purifica. Só o seu sangue te torna justo. Só o seu sangue santifica. Amém? Faça essa oração após mim. Diga, Pai Celestial. Você pode falar isso para Ele. Pai, eu te agradeço porque Tu me amas e me deste o Teu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados. Eu te agradeço porque Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu te agradeço porque Tu o ressuscitaste dos mortos, como uma declaração de que os meus pecados foram perdoados. Pai, eu te agradeço porque Jesus Cristo é o meu pastor, meu Senhor e meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Amém, amém, amém. Amigo, agora mesmo, você não é mais a mesma pessoa que era alguns minutos atrás. Você agora nasceu de novo. Você agora é filho da promessa. Você é agora herdeiro da promessa que Deus tem para você. Amém? Você faz parte da igreja, a noiva de Cristo. Agora, quando pensar em igreja, não pense em ideias tradicionais. O diabo gosta de colocar essas ideias. Algo monótono. Não, a igreja é a maior organização que existe em todo o universo. Não só na Terra, em todo o universo. Amém? É feita de pessoas de todas as nações. Amém? Você é um deles agora. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Fique em pé. Agora, se puder. Amém? Para receber a bênção, porque não menosprezamos a bênção de proteção. Nós cremos que quando oramos, Deus responde. Deus tem um sistema, e eu vou falar disso uma outra vez, mas eu já falei antes, como pela aliança. Amém? Nós oramos, Deus ouve as nossas orações, Ele ama ouvir isso. Amém? Ele responde muito mais do que pedimos. Amém? Levante as mãos onde estiver. Amém? Onde você estiver assistindo agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe com as bênçãos do Pai Abraão, você e a seus amados, e que o Senhor te abençoe também com todas as bênçãos de Deuteronômio 28. Que o Senhor libere sobre você todas as bênçãos de Efésios 1 na sua vida. Que todas elas se manifestem nessa próxima semana. E que o Senhor levante o seu rosto e sorria para ti nesta semana. Amém. Que o Senhor conceda a ti, amém, conceda a ti um favor sobrenatural por onde você for. Portas de favor abram para ti. Amém. Novo nível de favor. Eu declaro um novo nível de favor para você durante essa semana, em nome de Jesus. E quando você experimentar isso, você vai saber que foi o favor. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor levante o seu rosto sobre toda a família que ouve a minha voz e conceda a você e aos seus sua maravilhosa Shalom, paz, bem-estar e plenitude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até nos vermos de novo. Amo você. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Today I want to share with you one thing that you can do, just one thing that you can do that will cause you to prosper in every area of your life. How many would like to know that?
whatsoever he doeth shall prosper. Meditate. Have you ever wondered how to involve the Lord in making better decisions for your life? Find out in Joseph's latest teaching series in both audio and print as a thank you for your gift of support to the ministry today. With these portable and easy-to-read study companions to the sermon series, learn how you can become Spirit-directed, tuning into the Lord's guidance and supply for your every need. And for a gift of $75 or more to the ministry, you will also receive a 6-CD album that includes practical keys to seeing good success God's way. Discover how God can prosper you in every area of your life, and learn how meditating on the Bible can bring the healing, wisdom, and provision you want to see. When you walk, it shall lead you. God's word shall lead you. When you sleep, it shall keep you. When you wake, it shall talk with you. Request this powerful audio and book package today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.